Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui então para fazer a leitura em voz alta do livro O Alienista, do Machado de Assis. Nós estamos no capítulo 7. Se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que está acontecendo, nós temos uma playlist no canal com a leitura de todos os capítulos desse livro, tá certo? Nós estamos então agora no capítulo 7. Outra coisa importante que eu queria falar é que no final do vídeo tem a explicação do capítulo, tá bom? Então vamos voltar. Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os canjicas não queriam crer que a força pública fosse mandada contra eles, mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. Os dragões pararam, o capitão intimou a multidão que se dispersava, mas conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu nestes termos alevantados: não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos e com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões. Confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar sobre os canjicas. O momento foi indescritível. A multidão urrou furiosa. Alguns, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, conseguiram escapar, mas a maioria ficou bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente quando um terço dos dragões, qualquer que fosse o motivo, as crônicas não o declaram, passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu almas aos canjicas ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas e um a um foram passando para eles, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado, com alguma gente, contra uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro. A revolução triunfante não perdeu um só minuto. Recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a câmara. Povo e tropa fraternizavam, davam vivas ao rei, ao vice-rei, a Itaguaí, ao ilustre Porfírio. E ia na frente empunhando tão destramente a espada como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. A vitória cingia-lhe a fronte de um ninho misterioso. A dignidade do governo começava a enrijar-lhe os quadris. Os vereadores, às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram que a tropa capturara a multidão e, sem mais exame, entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de soldo aos dragões, cujo denodo salvou Itaguaí do abismo a que tinha lançado uma cáfila de rebeldes. Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador discente, cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas. Mas bem depressa a ilusão se desfez, os vivas aos barbeiros, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar-lhe notícia da triste realidade. O presidente não desanimou, qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo-nos que estamos ao serviço de Sua Majestade e do povo. Sebastião Freitas insinuou que melhor se podia servir a coroa e a vila saindo pelos fundos e indo conferenciar com o juiz de fora, mas toda a Câmara rejeitou esse alvitre. Daí a nada o barbeiro, acompanhado de alguns dos seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava a Câmara a sua queda. A Câmara não resistiu, entregou-se e foi dali para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila em nome de Sua Majestade. Porfírio aceitou o encargo, embora não desconhecesse, acrescentou, os espinhos que trazia. Disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes, ao que eles prontamente anuíram. O barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções que o povo ratificou aclamando o barbeiro. Ele tomou a denominação de protetor da vila em nome de Sua Majestade do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei com muitos protestos de obediência às ordens
de Sua Majestade. Finalmente, uma proclamação ao povo curta, mas enérgica. A proclamação do barbeiro. Itaguaienses, uma Câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de Sua Majestade e do povo. A opinião pública tinha condenado um punhado de cidadãos fortemente apoiados pelos bravos dragões da Sua Majestade, acaba de a dissolver ignominiosamente e, por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo até que Sua Majestade se sirva ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaiense, não vos peço senão que me rodeis de confiança, que me auxilies em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela Câmara que ora findou as vossas mãos. Contai com meu sacrifício e ficai certos de que a coroa será por nós. O protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo, assinado Porfírio Caetano das Neves, o barbeiro. Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação acerca da Casa Verde e, segundo uns, não podia haver mais vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que no meio mesmo desses grandes sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas 7 ou 8 pessoas, entre elas 2 senhoras, sendo um dos homens aparentado com o protetor. Não era um repto, um ato intencional, mas todos os interpretaram dessa maneira e a vila respirou com a esperança de que o alienista, dentro de 24 horas, estaria a ferros e destruído o terrível cárcere. O dia acabou alegremente, enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espelhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do povo. O barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um Te-Deum. Tão conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o espiritual, mas o padre Lopes recusou abertamente o seu concurso. Em todo caso, vossa reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo, disse-lhe o barbeiro, dando a fisionomia de um aspecto tenebroso. Ao que o padre Lopes respondeu sem responder: como alistar-me se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu, era a pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos principais que os não aclamavam não tinham saído contra ele. Nenhum deles deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que ia, enfim, libertar Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte. E assim acaba o capítulo 7. Tá? Então a gente tem, no final do capítulo 5, tem as 2 tropas, os canjicas e os dragões. Os canjicas é do lado do barbeiro e os dragões é do lado ali da polícia, né? Eles iniciam um confronto, assim termina o capítulo 5. Agora no capítulo 6, o que acontece de inesperado é que boa parte das pessoas que estão ali no grupo dos dragões, né, acabam passando para o grupo do barbeiro, que são os canjicas. Então o que acontece? Os canjicas vencem essa disputa, tá? Então eles vão até a Câmara, o presidente da Câmara é destituído e quem assume o cargo, né, por pedido das pessoas ali, é o próprio barbeiro, que é o Porfírio. Ele assume esse cargo e começa a fazer proclamações e tal, e disse que vai destituir então todos ali da Casa Verde, vai libertar a população da Casa Verde. Bem, todos ficam muito felizes, porque eles acreditam que o barbeiro é a salvação de Itaguaí. E assim termina, tá bom, gente? Então, aguardem que na próxima semana sai o capítulo 8. Então é isso. Tchau, tchau. Até mais.